bem? Seja muito bem-vindo. Meu nome é Esther. Aqui é um canal onde a gente promove a cultura do reino. Então, se você gosta, já se inscreva aqui no canal. Inclusive, estamos hashtag rumo a 1000 inscritos. Então, se inscreva, deixa esse joinha, curta, porque assim o YouTube ele vai mandar para mais pessoas, porque ele entende que o vídeo é bom, tá bom? Eu conto com você. E bora para esse vídeo que eu vou mostrar para vocês o livro que mudou a minha trajetória, a minha vida. Pequena, eu sempre tive muitas agendas e eu vivia escrevendo nas minhas agendas os meus pensamentos. Sempre fui uma pessoa que pensou muito. E uma das coisas que eu mais escrevia é: hoje eu vou mudar. Hoje eu vou aceitar Jesus. Eu não sei quantas vezes eu aceitei Jesus. Eu falava: Jesus, hoje eu vou aceitar você. E aí eu quero mudar isso, isso, isso. E eu enumerava o que eu queria mudar. Isso era um pouco do intrínseco do perfeccionismo. E eu também tinha ali um pouco do não acreditar que o ser humano, ele nasceu com todo esse pecado dentro dele e que sim dava para fazer a diferença, só que era a Esther que não conseguia. Então, a forma como eu transmitia isso era através dessas frases, né, dessas questões de perdão, de arrependimento, sempre pedindo perdão para Deus. Não tô falando aqui que isso era errado, mas isso desencadeou algumas outras coisas, tanto que a coisa que eu mais falava pro meu psiquiatra e pra minha psicóloga era sobre: eu quero mudar, eu quero mudar, eu quero mudar, eu quero mudar. Eu falava isso pro meu pai, eu falava isso pra minha mãe: eu quero mudar, eu quero mudar. Mas mudar o que, Esther? Eu quero mudar o meu jeito, a Esther, a minha vida, tudo que eu falo, tudo que eu faço, o que eu visto, o que eu consumo, tudo, eu quero mudar tudo. E eu sempre fui dessa pessoa que eu quero mudar. E conforme a gente vai crescendo, a gente vai entendendo que a maturidade é uma coisa muito importante na nossa vida, porque ela faz com que nós enxerguemos de outras formas, tanto a vida quanto as coisas. Só que a Estherzinha aqui, ela não mudou muito sobre esse pensamento de mudança. Evoluiu algumas coisas, só que ainda estava ali intrínseco no coração. E até que, um belo dia, eu estava indo na igreja e ali eu sentei. E quando eu sentei, o pregador, né, na hora da pregação, ele começou a falar sobre a passagem que diz sobre a palavra de Deus sendo não somente falada, não somente escrita, mas vivida por nós cristãos. E a passagem que ele falava muito sobre isso era aquela, né, que Pedro, sobre os irmãos, que ele não podia falar ainda algumas palavras para aqueles irmãos porque eles eram imaturos. Eles, né, tomavam leite ainda. Eles não conseguiam escutar algo muito mais grandioso porque eles não tinham a maturidade espiritual. Na verdade, no resumo, Paulo estava falando sobre isso, sobre maturidade espiritual, do que nós precisamos fazer, do que a Bíblia representa para nós e como que está sendo esse nosso contato com a Bíblia. Só que com o contato da Bíblia, existem algumas outras coisas que vai acontecendo na nossa vida. Entre eles, a prática. E a prática que vai aperfeiçoando o nosso modo de agir. Ele não falou com essas palavras, né, sobre a Bíblia, sobre a forma de mudança. Ele não usou a palavra mudança, ele usou outras palavras. Eu só sei que o pregador, ele falava sobre maturidade espiritual e ele falava sobre colocar a Bíblia em prática. E ele falava que ela é o nosso caminho. Enfim, começou a falar sobre a palavra de Deus. É tanto que foi uma exortação, você não escutava nada. Só sei que quando o pregador ele terminou de falar da pregação, gente, me veio um negócio e eu louvo a Deus, porque hoje literalmente eu entendi que ele falou comigo. Tipo assim: Esther, você procurou em tantos livros uma mudança? Você sempre procurou em tantos vídeos uma mudança? Tantas pregações uma mudança? Você, sabe, lugares, gente, passava na minha cabeça um negócio assim: eu quero me mudar. Porque lá eu posso ser, eu posso recomeçar, eu posso fazer um novo. Olha só o que passava na minha mente. Porque eu quero ser uma nova pessoa, eu quero ser uma Esther. Se eu pudesse, eu nascia de novo. Igual Nicodemos falou ali, né? Teve aquela conversa com Jesus, e Jesus falando para Nicodemos que era preciso nascer de novo. Só que eu quero realmente nascer, eu queria nascer de novo para tentar fazer algumas coisas na minha vida diferente. E aí, Deus ele falou fortemente comigo, dizendo:
Você tem um livro nas suas mãos que vai trazer essa mudança. Você não precisa de mais nenhum outro livro. Você tem a palavra de Deus e você tem a Bíblia. A Bíblia é o livro de mudança. A Bíblia que vai causar essa mudança. E sabe como que ela vai causar essa mudança? Vou aqui falar para vocês. Se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovação de mente. Uma coisa aqui que Paulo fala, e ele vai descrever, né, a chamada metanoia, que é a mudança de mente. A Bíblia, ela tem esse poder de mudar a nossa vida. Quantas vezes eu abri a boca para dizer, eu não entendo a Bíblia. Eu não consigo compreender o que ela está falando comigo. Só que às vezes a gente vai fazendo umas mudanças na nossa vida e a gente não vai percebendo, e essas mudanças estão totalmente atrelaçadas a coisas que a gente não vê mais daquela forma, porque nós estamos lendo a palavra e nós estamos entendendo uma outra coisa, que é a Bíblia, que é o Espírito Santo falando ao nosso coração para não fazer daquele jeito, fazer desse jeito. E quantas vezes nós somos desobedientes, vamos lá, fazemos o que a gente acha na nossa cabeça que é para fazer, e aí vem aquilo, tum, que é o Espírito Santo dizendo, por que você fez isso? E aí é onde a gente tem que lembrar. O domínio próprio. O domínio próprio, ele é uma coisa bem difícil de ser feita. Mas com a palavra de Deus, com esse livro, esse é o livro da mudança, foi esse livro que trouxe transformação na minha vida. É nesse livro que a gente encontra algo que não tem explicação, que preenche todo o vazio. É esse livro que você precisa na sua vida para você ter mudança. Você está se sentindo cansado? Lê a palavra de Deus. Hoje em dia, tá difícil viver com tudo que está acontecendo, mas há beleza na vida, porque foi Deus quem nos deu o dom da vida. E se Ele nos deu o dom da vida, Ele deu também capacidade de a gente entender que existem coisas que nós precisamos fazer, que é mudança. Nós precisamos mudar. Assim que nós aceitamos a Cristo, nós precisamos mudar. Não acredite nessa teologia que Deus te aceita do mesmo jeito que você era. Não, você vem, Deus ele te aceita do jeito que você está. Só que a partir do momento que você se entrega a Ele, você precisa de uma mudança. Só que a mudança, ela muitas das vezes, ela não vai ser do dia para noite, ela não vai ser em algumas horas. Tem coisas que até vai, mas a maioria das vezes não é. E sabe por quê? Porque existe uma coisa dentro de nós chamada pecado. E o pecado, ele não está fora. É tanto que Jesus, ele fala lá em Mateus, né? Que está aqui, ó, dentro de nós. É o que sai de dentro. Que nós devemos nos preocupar, que nós devemos tomar cuidado e que nós devemos entender o motivo daquilo que está acontecendo. Mas o que está entrando? O que nós estamos colocando para dentro para conseguir confrontar o que está aqui dentro? Para conseguir sair aqui para fora de acordo com o domínio próprio e de acordo com a metanoia. De acordo com uma metanoia na nossa vida. Eu até me emociono. Porque muito disso eu vivi na pele. Ele nos dá a sua palavra. Basta a gente ler. Basta a gente se dedicar. Basta a gente entender, passar um tempinho com ele. O pecado, ele tá aqui dentro e a gente não vai conseguir. E isso era uma coisa que eu sempre queria lutar dentro de mim. Eu não tenho pecado, por que eu tenho isso, por que aquilo? E a minha mente, eu não entendia as coisas que aconteciam na minha mente, mas Deus, ele é tão maravilhoso que ele nos vai dando caminhos que nem a gente acredita que é por ali que a gente tem que ir. E na verdade é nesse caminho que a gente vai ter a perspectiva de entender o que a palavra dele tá fazendo de mudança na nossa vida. Acredite na metanoia. Acredite na metanoia da palavra de Deus. Ela vai entrar e não tem como. Onde ela entra, ela vai e ela penetra. Ela penetra. Ela vai lá na profundidade, onde você mesmo nem consegue entender da sua mente e do seu coração. E ela vai te ajudando, Jesus vai te ajudando, o Espírito Santo vai falando com você e você vai entendendo que é aquilo que você precisa mudar.
Então acredite na mudança, é possível, mas ela só é possível com Jesus do nosso lado e com a sua palavra. Então o livro que vai mudar a sua vida é a palavra de Deus, é a Bíblia, porque foi inspirada por ele, porque a essência dele está aqui e porque Jesus, que era o Verbo, a palavra, se fez carne, morreu na cruz, se sacrificou, lavou os nossos pecados, hoje nos fez filhos. E por isso que nós podemos viver aqui na Terra e dizer que nós somos livres. E a liberdade, ela está intrínseca em fazer a vontade de Deus e estudar a palavra de Deus. Vamos entender mais dela. Vamos procurar. A Esther não tem um comentário, não tem outros livros que me ajudem, que me auxiliem. A internet está recheada de conteúdos. Saiba as pessoas que você vai ouvir. Eu recomendo Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, Luciano Subirá, Luiz Saião, Vargas, né? Então, foque e seja mudado. Em nome de Jesus, pela palavra dele, que vem e traz paz. Amém? Fiquem com Deus. Um super beijo.